Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Foi muito rápido a aparecer. Sim, Como está? Tudo bem? tudo bem, obrigado. Consigo também? Obrigada também. Obrigada por se juntar Boa, aqui a nós. Eu vou-lhe, se obrigado eu, calhar, dar aqui convite. só estes dados, só para situarmos aqui as famílias, aqui de um estudo de mercado da memória de base, que nos diz que cerca de uma em cada três crianças sofre de enjoo do movimento. 43,5% das crianças entre os 6 e os 9 anos já ficou enjoado em deslocações. 50% das famílias têm receio de dar medicamentos antinauseantes a crianças e 24,1% dos pais prefere dar soluções mais naturais. Doutor, começamos pelo princípio. Porquê é que isto acontece? Porquê é que as crianças e os adultos, neste caso vamos falar das crianças, enjoam quando andam de carro, quando andam de avião, de barco, qualquer transporte deste género? Sim, o enjoo do movimento é um pouco complexo. E temos aqui alguns fatores de maior sensibilidade a nível gastrointestinal, é Uhum. verdade. Há pessoas que são um bocadinho mais sensíveis, que têm um vómito mais fácil. Nas crianças pequenas pode haver também algum refluxo. Portanto, na verdade, temos aqui muitos componentes diferentes, mas o principal componente deste enjoo do movimento tem a ver com esta diferença enorme que existe na informação sensorial, seja da visão, seja depois do posicionamento do corpo, que são informações completamente contraditórias. E é curioso que nas crianças também, uma queixa extremamente frequente quando elas enjoam andar de carro, andar de automóvel, é referir dor de cabeça. Evitar volumes grandes no estômago, porque quanto mais cheio estiver o estômago, maior a probabilidade daquele enjoo se transformar num vómito. Portanto, o enjoo não é muito confortável, mas um vómito é duplamente desconfortável para a criança e depois pelos estragos que provoca. Portanto, eu diria que esse cuidado é fundamental, evitar alimentos com os quais as crianças não se sintam tão bem. Muitas vezes os lácteos, as crianças que enjoam referem que enjoam mais facilmente se beberem leite antes, não só porque é líquido, mas também por ser lácteo. Pronto, tentar gerir isto um pouco dentro da experiência de cada família, dentro das características de cada criança. Depois, durante a viagem, o ideal é que a cabeça esteja alinhada com o movimento. Se a criança estiver em contramarcha, o ideal é que esteja a olhar para trás, não esteja a olhar para o lado. Se a criança estiver voltada para a frente, é olhar para a frente e evitar tudo o que sejam movimentos laterais. Porque se nós estivermos a olhar ou para a frente ou para trás, é verdade que a visão nos dá a noção de movimento, mas é um movimento menos evidente e, portanto, cria menos conflito a nível cerebral. Se nós olhamos para o lado com as imagens a passar, os olhos estão constantemente a fazer aquele movimento de seguir as imagens e, portanto, isto multiplica, digamos assim, toda a informação sensorial e, por isso, o ideal é mesmo ir olhar para a frente, se possível, e de olhos fechados. Se for uma criança pequena, outro truque que também se pode fazer, se for uma viagem longa, tentar fazer a viagem num período em que a criança tem mais probabilidade de ir a dormir, porque Uhum. se for a dormir tem menos probabilidade de enjoar, portanto tentar encontrar aqui estes truques pequenos para minimizar a probabilidade disto acontecer. E depois há os tipos de medicamentos e de opções que podemos e devemos dar previamente à viagem para prevenir, digamos assim, que surjam estes enjoos. E eu ia lhe perguntar isso mesmo, se existem medidas, soluções preventivas à base de produtos naturais, nomeadamente o gengibre, que as famílias possam dar pronto, há famílias que há pais que não gostam de medicar as crianças, não é? Mas quando é uma solução natural é sempre mais, enfim, mais fácil. Sim, existem e existe. Obviamente não fica a falar, temos o Vomit Kids, que é uma opção com produtos naturais, é interessante porque é em forma de chupa-chupa, sem açúcar, e portanto pode ser até uma boa forma de administrar. Eh, Me Pronto, divertido. existem outras opções. A ideia é tentar encontrar algo que funcione para aquela criança. E também temos de ter esta perspectiva de que nós, em medicina, nunca temos uma solução igual que funciona em 100% dos Para todos. casos, Uhum. mas a eficácia destas opções é muito significativa e, portanto, acho que é uma forma feliz de dar a medicação. Mais uma vez, não há uma regra mágica, não há uma regra universal para todos, é uma questão de irmos avaliando caso a caso. E, acima de tudo, também programar as viagens
com pausas, de forma a que se torne menos provável acontecer o enjoo e quando está a acontecer, parar, deixar que a criança saia um bocadinho, andar. O movimento vai estimular áreas cerebrais diferentes, que também são importantes para que o cérebro desligue daquelas e foque noutras, porque nós também precisamos estar constantemente neste ligar e desligar. Relativamente ao avião, estamos aqui mais a falar de carro, não é? Que é o mais habitual. Relativamente ao avião e aos bebés, há assim alguma idade a partir da qual os bebés possam, devam andar de avião, mais aconselhável? Certo. No avião não é muito frequente haver enjoos. Nos barcos, sim, porque acrescentamos aqui também o movimento de oscilação e, portanto, é mais uma informação sensorial que depois nos vai entrar em conflito. No avião não é habitual haver enjoo. Relativamente às viagens de avião por parte dos bebés e das crianças, não há nenhuma idade mínima para andar de avião. Não existem recomendações formais nesse sentido. Agora, há aqui alguns dados que me parecem importantes nós refletirmos. O primeiro é que no primeiro mês as defesas estão completamente imaturas e, portanto, é evitável ajuntamentos de pessoas. No avião, claro que existem muitas pessoas e, por isso, se possível, evitar voos no primeiro mês, acho que farão sentido, até porque os bebés têm que estar sossegados. Uhum. Claro que às vezes, por questões pessoais, por questões familiares, pode ser necessário, também não deve haver aqui um sentimento de culpa, mas à partida, se pudermos evitar o primeiro mês, é boa ideia. Até aos 3 meses continua a ser uma altura em que as defesas estão pouco estabelecidas e pouco desenvolvidas, e portanto, eu diria que este conselho até ao mês de idade, se pudermos esticá-lo até aos 3, não é pior. Claro que, mais uma vez, se por questões pessoais, por questões familiares, for importante fazer o voo, também acho que podem fazer, mas sempre sabendo que até aos 3 meses as defesas ainda são imaturas. A partir daí, as defesas ainda não estão ao nível do adulto, mas já estão mais estabelecidas e, portanto, eu diria que cada vez o risco de estar num avião é menor. Mais alguns cuidados. Se pudermos evitar as alturas de picos de gripe e de doenças respiratórias, é melhor, obviamente, mas isso nem sempre é possível. E depois também perceber que o risco de viajar com bebés e crianças não é só o risco infeccioso, existe também aqui algum desconforto e, portanto, faz sentido que os bebés e as crianças estejam confortáveis durante a viagem. O momento que cria mais desconforto, o levantar voo e o aterrar. E por isso mesmo, aí o ideal é que a criança faça algum tipo de sucção na mama da mãe, numa chupeta ou num biberão, o que usar, para tentar aliviar a pressão a nível dos ouvidos e por isso eh, de evitar o desconforto que causa esse aumento da pressão nos ouvidos. Portanto, ao levantar e ao aterrar, faz sentido que a criança faça a sua sucção para aliviar o desconforto dos ouvidos. E depois, de acordo com a duração da viagem, perceber que se for uma viagem mais longa, a criança tem de ir entretida. Isto tem de ser planeado previamente, com jogos, com brinquedos, com algo que a criança possa ir utilizando. Mais uma vez, se pudermos aproveitar a viagem para o bebé ou a criança dormir, é o ideal, porque todos nós sabemos que quando dormimos o tempo passa mais depressa Claro. e por isso mesmo devemos Para também dormir, usar não é? isso. Exato, devemos tentar usar isso em Dormir. proveito Os que são próprio. muito Agora, pequenos não gostam de dormir nas viagens. e quando são assim, bebés e crianças que são assim um bocadinho mais atentos, aquele movimento, aquele barulho, aquelas luzes Deve ter acabam por chamar a atenção e torna-se mais difícil. Sim. Doutor, só uma questão, quando as crianças estão enjoadas, quais são os procedimentos que se deve ter? O que é que se deve fazer ou dar? Quando a criança já está enjoada, já parou, já vomitou, enfim, quais A são primeira coisa é, se possível, parar o carro para evitar que a criança vomite, ou se vomitar cá fora, estar mais confortável, não estar presa e, portanto, tentar estar cá fora e dar alguma liberdade de movimento à criança. Depois, se a criança já vomitou, é, é importante dar-lhe alguns líquidos. Sempre que as crianças vomitam, nós recomendamos fazer o que se chama uma hidratação oral fracionada, que é dar líquidos aos golinhos para ver se a criança tolera. Neste caso, na verdade, não é que isso seja muito importante, porque não estamos a falar de uma doença que dá vómitos seguidos durante 1, 2 ou 3 dias, estamos a falar de um episódio que vai acontecer associado à viagem e, portanto, eu não acho que seja necessário dar líquidos. Se a criança vomitou e estiver confortável, se quer haver algo para aliviar o sabor da boca, e depois tentar, ou depende da idade, se for uma criança maiorzinha, um chiclete,
ou um chupa-chupa sem açúcar, um vomit kits, por exemplo, já vomitou, mas não vai vomitar a seguir outra vez. Tentar dar algo que alivie só o gosto desconfortável do vómito, mas não há necessidade nenhuma de estar logo a dar líquidos, estar logo a dar águas com gás e afins, porque se nós vamos dar líquidos e a viagem ainda continua durante algum tempo, arriscamos a que a criança enjoe outra vez. Portanto, o ideal é manter o estômago sem nada, para a criança ir mais confortável. E Ok. depois parar o tempo que a criança necessitar. Não andar a correr, não apressar esta entrada de novo no carro, porque se for tudo muito rápido, arriscamos a que a criança enjoe novamente. Ok, muito bem. Bom, doutor, além das viagens de carro, há mais alguns conselhos que tenha para as famílias que já estejam de férias ou que vão de férias com os seus filhos, com bebés, com, enfim, a família? Sim, nesta altura há vários conselhos. O primeiro conselho, que eu acho que é o mais importante, é nós adultos complicarmos pouco. Porque habitualmente as pessoas complicam muito, levam muitas coisas e imaginam os cenários todos possíveis e imaginários. E se calhar é importante complicar pouco e usufruir muito. Devemos ter atenção que as rotinas não vão ser iguais, não vale a pena ir com a pretensão de serem iguais. Nem sequer é vantajoso que sejam exatamente iguais. Claro que se falarmos em bebés, falarmos em crianças pequenas, a regularidade de algumas rotinas importantes se calhar é interessante de manter alguma regularidade nas horas das refeições, alguma regularidade na hora de dormir. Porquê? Porque se os hábitos de sono forem regulares, o sono acaba por ser mais reparador e as crianças nas férias também têm de descansar, senão depois não vão usufruir nem elas nem os pais. Portanto, sem andarmos aqui com extremismos, tentar manter uma rotina próxima do habitual, acho que é boa ideia. Agora, em relação à alimentação, as rotinas das horas, ok, são interessantes, mas se a criança come muito, se a criança come pouco, se calhar não é muito importante. A máxima é sempre os adultos devem gerir a qualidade da comida e as crianças devem gerir a quantidade. E quando as crianças habitualmente comem bem e se estiverem ativas, estiverem bem dispostas, eu tentaria não criar momentos de conflito na refeição. Acho que nunca se deve, mas nas férias acho que ainda é mais desaconselhado e menos interessante ter esses conflitos. O sono é fundamental. Acho que a gente tem de descansar nas férias. É um clássico a pessoa passar férias com os filhos, chegar e dizer agora precisava de 2 semanas de férias para me recompor das férias com os meus filhos. E é verdade que às vezes é um bocadinho assim, mas tentar manter o descanso de toda a gente é importante. Depois, também acho que se deve ter a noção de que quando nós vamos passar férias com crianças, a expectativa não é fazermos exatamente tudo aquilo que nós achamos que é interessante, porque muitas vezes com crianças pode não ser possível. As crianças podem não usufruir da mesma forma e, portanto, deve-se encontrar um equilíbrio, o que permita que as férias sejam interessantes para os adultos e que continuem a ser interessantes para as crianças. Seja em termos do que se faz, seja em termos da quantidade. Também não vale a pena estarmos sempre cheios de atividades, para darmos atividades aos filhos, muitas atividades aos filhos, muitas atividades aos filhos, e depois ninguém usufrui, portanto, acho que isso é fundamental. Quando são crianças que são verbais, crianças maiorzinhas um pouco, acho que elas devem participar ativamente na escolha. Sei, não é uma decisão deles, obviamente, mas na escolha dos locais, na escolha das atividades, perguntar às crianças, às vezes, não o local, mas que tipo de coisas gostaria de fazer nas férias, que tipo de atividades gostaria de fazer nas férias, e encontrar locais que vão ao encontro dessa expectativa das crianças, mas também da expectativa dos pais. E, no fundo, aquilo que se pretende é que as férias sejam um momento de lazer para toda a gente. Acho que se calhar é um pouco por aí. Saber também que muitas vezes as crianças, se passam muitas horas com os pais, obviamente vão fazer mais birras, se forem crianças pequenas, porque Está às preparado para vezes podem não descansar também, ou porque estão a ter a atenção dos pais e querem usufruir em pleno dessa atenção e estão constantemente a tentar buscar essa atenção para eles. Devemos encontrar, com bom senso, um ponto de equilíbrio entre, por um lado, perceber se são férias, vamos ser um pouco mais condescendentes para que possamos estar todos bem e a usufruir da companhia de todos, e por outro lado também não
perder completamente o controlo e entregar o controle todo às crianças, porque isso depois pode tornar-se mais difícil de gerir, até em termos de bem-estar e de cansaço dos adultos. Portanto, este bom senso, este equilíbrio vai-se encontrando caso a caso e à medida que se vai passando pelas situações. Peço desculpa. Hum, certíssimo. Ok, doutor. Acho que já temos aqui conselhos valiosíssimos, como Ah, sempre. falta-me só Diga, um conselho importantíssimo. diga. Não facilitar na proteção solar. Estamos no verão, estamos na altura da exposição solar e, portanto, é fundamental respeitar as horas de maior radiação e evitar a exposição solar entre as 11 e as 4 ou entre as 11 e as 5, se quisermos ser um bocadinho mais corretos até. Depois há protetores solares que sejam adequados à maior sensibilidade da pele dos bebés e das crianças e há particularidades que devem ser geridas. E também perceber que a roupa é um aliado na proteção solar, ou pode ser um aliado na proteção solar, a sombra é importante também, e deixar aqui um conceito que, na verdade, pode parecer estranho, mas cada vez se fala mais disto, é que é importante expor-nos ao sol, é verdade, é importante andarmos cá fora, Vitamina D, não é? mas na verdade, cada vez que nós ficamos bronzeados, quer dizer que a nossa pele já sofreu alguma agressão e o bronzeado é uma resposta à agressão que a pele teve, é um mecanismo de defesa contra essa agressão da radiação. E por isso é que cada vez se diz mais que não existem bronzeados saudáveis. Eu sei que isto pode parecer um pouco estranho e haverá pessoas que podem torcer o nariz com esta afirmação, As pessoas mas a vão ficar verdade é que. desiludidas. Diga, diga. Muitas pessoas vão ficar desiludidas com esta informação. Acredito. Mas, mas o bronzeado, a produção de melanina na pele é uma forma de nós nos protegermos, é o organismo a perceber esta radiação entrou e isto é potencialmente nocivo. Deixa-me aumentar a produção de melanina, que é um pigmento que vai atenuar a entrada de radiação na pele e, portanto, vou proteger as minhas células. E, no fundo, é isso que acontece quando nós ficamos bronzeados. Eh, e eu acho que se for um bronzeado ligeiro, apesar de não podermos dizer que é saudável, acho que tem um lado bom, quer dizer que andamos cá fora e que as pessoas usufruem dos espaços exteriores, mas a verdade é que se nós quisermos ser puristas, não existe mesmo nenhum bronzeado saudável, porque quando nós ficamos bronzeados quer dizer que já exageramos da exposição que tivemos ao sol. Pronto, por fim, um último conselho é deixar as crianças mexer-se o mais possível, explorar o meio ambiente, tocar em tudo, mexer em tudo, ter experiências sensoriais. Há bocadinho começamos até por falar da questão sensorial com o enjoo de movimento, mas experiências sensoriais o mais diversificadas possível e mexerem-se muito, porque infelizmente fora dos períodos de férias, muitas vezes as crianças estão demasiado confinadas a espaços fechados e dentro de casas, e isso não é o mais saudável. Ok, doutor, muito obrigada pelos seus conselhos mais uma vez. Obrigado, eu. Umas ótimas férias, se for caso disso, com pouco bronze. Para as nossas famílias, votos também de umas viagens sem enjoos, com muitos programas divertidos que podem acompanhar aqui na nossa página de Instagram, no nosso site. E foi um prazer estar aqui com o Dr. Hugo mais uma vez e com as Obrigado, eu. famílias que nos E até seguem. à próxima. Obrigado a todos que estiveram Boa noite. presentes. Obrigado. Obrigada.